muito antes de se tornar o faraó mais temido e lembrado de todo o Egito Antigo. Ramsés II foi apenas um menino, nascido dentro de uma das famílias mais poderosas do mundo. Seu nome completo, Ramsés, que significa nascido de Ra, já carregava em si o peso da divindade solar, a quem os egípcios adoravam como criador e sustentador do universo. Desde o início, o destino de Ramsés II estava profundamente ligado aos deuses, ao poder absoluto e à perpetuação da glória de seu povo. Filho do faraó Seti I e da rainha Tuia, Ramsés II nasceu por volta do ano 1303 a.C., em uma época em que o Egito era uma superpotência, mas ainda se recuperava das profundas mudanças causadas por reis anteriores, especialmente por conta do período turbulento instaurado pelo faraó Ahenaton, que havia rompido com o tradicional culto aos deuses para instituir o monoteísmo centrado no disco solar Otim. A volta à estabilidade só veio com Horemheb e, depois com Ramsés I, avô de Ramsés II, que fundou a 19ª dinastia. Mas foi com Seti I que o Egito reconquistou grande parte de sua glória perdida. Desde muito cedo, Ramsés II foi preparado para assumir o trono, ao contrário de outros príncipes que cresciam em meio ao luxo e ao isolamento dos palácios. Ele foi criado dentro da atmosfera de comando, campanha militar e organização de império. Seti I fez questão de envolver o filho nas tarefas de governo. Ainda menino, o jovem príncipe foi levado em expedições militares para observar a realidade dos campos de batalha e o funcionamento das estratégias egípcias. Foi testemunha da dureza das fronteiras, do conflito constante com tribos líbias ao oeste e com os povos semitas ao norte. O treinamento de Ramsés II não se limitava à guerra. Ele foi educado por escribas e sacerdotes nas mais altas disciplinas egípcias: matemática, astronomia, administração, teologia, ética de Estado e o complexo ritual dos templos. Aprendeu desde cedo o peso das palavras, a importância dos nomes, o poder dos símbolos e a linguagem sagrada dos hieróglifos. Sabia que governar o Egito era mais do que comandar exércitos. Era manter o equilíbrio entre o caos e a ordem, entre o mundo terreno e o divino. Para os egípcios, o faraó não era apenas rei, era um deus vivo, e ele deveria se comportar como tal. O jovem Ramsés II observava com atenção o modo como seu pai Seti conduzia os assuntos do império. Seti I era um líder experiente e inteligente, conhecido por suas campanhas bem-sucedidas contra os líbios e pela reconquista de cidades na região de Canaã, que haviam sido perdidas durante o reinado de Ahenaton. Também foi um grande construtor, iniciando obras monumentais como o Templo de Abidos, que depois seria completado por seu filho. Ramsés II cresceu entre colunas e pedreiras, entendendo que a eternidade do faraó estava gravada em pedra. Ao atingir a adolescência, Ramsés II começou a assumir cargos formais. Foi nomeado comandante do exército e príncipe regente, com autoridade para supervisionar campanhas, conduzir julgamentos e administrar províncias. Essa experiência precoce no governo tornou excepcionalmente preparado quando, finalmente, chegou o momento de assumir o trono. Aos 14 anos já comandava tropas. Aos 15, acompanhava seu pai em batalhas. Era um jovem de aparência forte, olhos penetrantes e imponência natural, menos atributos que os registros posteriores exaltariam como sinais de sua natureza divina. O Egito, naquele tempo, não era um império isolado e estático. O mundo era uma teia de reinos poderosos. Os hititas ao norte cresciam e ameaçavam a soberania egípcia sobre as cidades da Síria e do Levante. Os mitanes, embora enfraquecidos, ainda influenciavam parte da Mesopotâmia. A Assíria surgia como uma nova força, impaciente e belicosa. Ao sul, na Núbia, povos rivais observavam com atenção cada movimento do Nilo. No interior, a estabilidade religiosa ainda estava sendo restaurada após os anos da Revolução de Ahenaton. Havia tensões políticas, rivalidades locais e um clero cada vez mais poderoso, especialmente os sacerdotes de Amon, em Tebas. Neste cenário complexo, Ramsés II foi crescendo como uma figura que simbolizava tanto a continuidade quanto a renovação. Ele representava o vigor da juventude, a disciplina dos ancestrais e o favor dos deuses. Os sinais eram claros para o povo egípcio. O trono estava em boas mãos. Seti I
consciente da importância de uma transição suave para fortalecer a imagem do filho, mandou erigir estátuas dele ao lado das suas, escreveu seu nome em monumentos e o apresentou como herdeiro legítimo e iluminado. Essa antecipação da autoridade real era estratégica. Em um mundo onde guerras sucessórias e disputas palacianas poderiam mergulhar o império no caos, a imagem pública de Ramsés II como co-governant evitava questionamentos. Quando Sete morreu, o Egito já reconhecia o jovem príncipe, não apenas como seu futuro faraó, mas como seu verdadeiro soberano, por trás da imponência do palácio e da reverência popular. No entanto, o jovem Ramsés II sentia o peso da responsabilidade, sabia que cada decisão sua influenciaria o destino de milhões, que suas palavras teriam um eco nos templos, nos mercados, nos campos de batalha, que sua imagem seria talhada em pedra, mas também julgada pelos deuses. Era uma carga que nenhum homem comum suportaria. Mas Ramsés II não era comum, e ele estava disposto a provar isso. Os primeiros sinais de sua liderança apareceram nos registros militares ainda sob o reinado de Sete I. Ramsés liderou destacamentos contra povos rebeldes e tribos saqueadoras nas fronteiras, demonstrando coragem e frieza diante da batalha. Também começou a conduzir cerimônias religiosas, oficiando como sumo sacerdote em festas dedicadas a Amon-Ra. Sua figura começou a aparecer com frequência em cenas de adoração e oferendas, em que era retratado não apenas como príncipe, mas como intermediário entre os homens e os deuses. Essas imagens serviam a um propósito duplo: preparavam o povo para sua futura liderança e reforçavam a ideia de que a autoridade de Ramsés II vinha do céu. O Egito era uma sociedade que venerava a tradição, mas também valorizava os sinais divinos. E tudo em Ramsés. Sua formação, sua postura, sua bravura e sua fé menos apontava para algo maior. Ao chegar à idade adulta, Ramsés II já havia se casado com sua rainha principal, Nefertari, e com outras esposas secundárias, iniciando o que seria uma das famílias reais mais numerosas da história egípcia. Esse casamento não foi apenas afetivo, mas também político. Nefertari vinha de uma linhagem nobre, e seria, nos anos seguintes, uma das figuras femininas mais influentes e celebradas do reinado de Ramsés II. A corte real, Aquila altura, já começava a se transformar sob sua presença. Novos conselheiros, generais e arquitetos surgiam, atraídos pela aura de força e renovação. Velhos aliados de Sete I passavam seus cargos à geração seguinte, e a máquina administrativa se ajustava para o início de uma nova era. O povo, acostumado com a estabilidade e a glória recuperada, esperava que o novo faraó fosse ainda maior do que seu pai. Quando Sete I faleceu, Ramsés II tinha pouco mais de 20 anos, mas já havia vivido como rei por quase uma década. A transição foi serena, quase cerimonial. As cidades se encheram de procissões e cantos. Os templos celebraram a ascensão do novo faraó como um renascimento cósmico. Ramsés II assumiu os títulos de sempre: Senhor das Duas Terras, filho de Ra, aquele que sustenta Maote. Mas fez algo que poucos haviam feito com tanta clareza. Desde o início, construiu sua imagem como um ser destinado à eternidade. A juventude de Ramsés II, forjada entre lanças e pergaminhos, entre os campos de guerra e os salões dos templos, foi a fundação de um reinado que moldaria o futuro do Egito. Com sangue real, inteligência afiada e uma fé inabalável em sua missão divina, ele não apenas se preparou para governar, ele se preparou para ser lembrado. E os deuses, se existiam, pareciam concordar com isso. O momento em que Ramsés II ascendeu oficialmente ao trono foi mais do que uma simples cerimônia de sucessão. Foi a consagração de anos de preparação, de rituais, de batalhas e simbolismos acumulados desde sua infância. A morte de Sete I foi sentida com pesar por todo o império, mas o povo egípcio já conhecia bem seu sucessor. Ramsés II já governava ao lado do pai havia anos. Agora, porém, assumia o trono com plenos poderes, como o único e absoluto faraó do Alto e do Baixo Egito. A coroação ocorreu em Tebas, cidade sagrada e centro espiritual do império. Ali, diante das estátuas dos deuses, sob os olhos atentos dos sacerdotes e da elite egípcia, Ramsés II recebeu a coroa branca do sul e a vermelha do norte, símbolo da unificação do país. Os cantos entoados pelos sacerdotes invocavam a proteção de Amon-Ra, deus do sol,
e patrono do império. Era um rito repleto de camadas espirituais. O faraó não apenas recebia um trono, mas incorporava o próprio princípio divino da ordem, que regia o cosmos egípcio. O novo soberano adotou os títulos tradicionais dos faraós, mas já começou a fazer algo característico de seu reinado. Destacou o próprio nome como elemento central da identidade do Estado. Ramses Amon começou a aparecer em inscrições por todo o país. Em vez de uma figura discreta e simbólica, ele queria ser visível, presente, reconhecível. Desde o início, compreendeu que a política também se faz com imagem, e que a repetição do seu nome em templos, colossos, estátuas e relevos era um modo eficaz de fixar sua autoridade nos corações e mentes do povo. Nos primeiros anos de seu reinado, Ramsés II se concentrou em consolidar sua base interna. Embora o Egito fosse uma nação poderosa, ainda carregava as cicatrizes do passado recente. O clero de Amon, especialmente forte em Tebas, havia crescido enormemente em poder e influência desde a restauração do culto, após o colapso do monoteísmo instaurado por Akhenaton. Ramsés II não rompeu com o clero, mas também não lhes deu carta branca. Distribuiu cargos de forma equilibrada entre as grandes casas sacerdotais e sua própria linhagem, nomeando filhos e aliados para posições-chave. Assim, manteve o equilíbrio entre religião e poder real. Reorganizou as estruturas administrativas do império, reforçou os centros de coleta de impostos, ampliou o controle sobre os armazéns reais e sobre o sistema de redistribuição de grãos, essencial para garantir estabilidade em períodos de cheias irregulares do Nilo. Nomeou vizires experientes para supervisionar as duas principais divisões do país, o Alto e o Baixo Egito, e exigiu relatórios regulares sobre o desempenho de cada província. A burocracia egípcia, já sofisticada, foi afiada ainda mais sob seu comando. Um ponto central de sua administração foi a segurança das fronteiras. O Egito, embora protegido ao norte pelo Mediterrâneo e ao leste pelo deserto, enfrentava constantes incursões de povos nômades e tribos belicosas. Ramsés II intensificou a presença militar em regiões críticas como o Sinai, a Líbia e a Núbia. Estações militares foram ampliadas, fortalezas reforçadas e caminhos de patrulha criados ao longo das rotas comerciais. A ideia era clara. O Egito não seria apenas um centro de cultura e religião, mas também uma fortaleza impenetrável. A diplomacia também ocupou lugar estratégico em sua política. Ramsés II manteve relações com reinos vizinhos e reatou alianças com algumas cidades do Levante, enviando presentes, cartas e embaixadores. Ele compreendia que, antes de lançar novas campanhas militares, era necessário estabilizar o tabuleiro político. Por isso, consolidou o domínio nas regiões já sob influência egípcia. Reforçou laços com cidades que haviam jurado lealdade a Sete I e monitorou de perto o avanço dos hititas, que se tornavam cada vez mais perigosos ao norte. Na frente interna, Ramsés II reforçou sua imagem como figura messiânica. Ordenou a construção de monumentos e estátuas, que o mostravam como defensor do povo provéder do fartura, pai dos pobres juiz dos justos. Aparecia frequentemente em cenas de oferendas aos deuses, demonstrando humildade, mas também em imagens de vitória, esmagando inimigos sob seus pés. Essa dualidade, piedade e poder, era cuidadosamente cultivada. A população precisava vê-lo como alguém que intercedia pelos humanos junto aos deuses, mas que também impunha ordem aos inimigos do Egito. Os registros mostram que Ramsés II inaugurou um estilo de governo que unia eficiência administrativa, carisma pessoal e uma espetacularização do poder nunca antes vista. Em todo o império, seu nome passou a ser esculpido em cada templo, sua imagem multiplicada em cada estátua, sua história narrada por escribas como se fosse uma saga divina. Ele não queria apenas reinar, queria ser lembrado, venerado, eternizado. Essa obsessão pela memória se refletia também na forma como lidava com o passado. Em vários templos, Ramsés II mandou reesculpir os nomes de faraós anteriores, substituindo-os pelo seu. Era uma prática comum na antiguidade egípcia, mas ele a levou a um novo patamar. Isso não era apenas vaidade, era estratégia. Ao ocupar os espaços dos reis anteriores, afirmava-se como legítimo herdeiro de todos os feitos do passado, unificador de todas as eras e ponto culminante da história egípcia. No campo da religião, Ramsés II também promoveu mudanças.
Embora respeitasse o culto tradicional a Amon, deu maior visibilidade a Ra, o deus solar de Heliópolis, ligado ao seu próprio nome. Isso permitia que sua autoridade se apoiasse não apenas no poder dos templos de Tebas, mas também em outras regiões e tradições. Ao diversificar a base espiritual do Estado, enfraquecia possíveis focos de oposição e criava uma teia de legitimidade que abarcava múltiplas vertentes do pensamento religioso egípcio. Enquanto isso, a estrutura social do Egito seguia operando com precisão. Agricultores cultivavam os campos fertilizados pelas cheias do Nilo. Artesãos produziam móveis, joias e cerâmicas para os templos e palácios. Escribas registravam cada detalhe da administração. E os sacerdotes mantinham os rituais que garantiam a ordem cósmica. Por trás de tudo isso, a figura de Ramsés II estava presente, como guardião da estabilidade, defensor da tradição e encarnação viva da vontade dos deuses. Com o trono consolidado, a burocracia sob controle e a ordem restabelecida nas fronteiras, Ramsés II estava pronto para expandir seu domínio. Não se contentaria em manter o status atual. Sabia que os grandes faraós eram lembrados pelas guerras que venceram, pelas terras que conquistaram, pelas vitórias que celebraram nos muros eternos dos templos. O mundo antigo era instável, e a glória não vinha apenas da paz, menos vinha do combate. Era chegada a hora de transformar o príncipe governante em comandante supremo, de provar sua grandeza, não apenas nos palácios e nos templos, mas no campo de batalha. E enquanto os ventos do norte traziam notícias dos hititas, Ramsés II mobilizava tropas, treinava generais e reunia carruagens. A guerra, inevitável, se aproximava, mas ele não temia. O Egito tinha um rei jovem, preparado, inspirado pelos deuses e determinado a deixar seu nome não apenas nos papiros, mas nas montanhas, nos desertos, no céu e na alma eterna de seu povo. Se o trono consolidava a autoridade de Ramsés II, era no campo de batalha que ele mostraria ao mundo do que era realmente feito. Seu governo não foi apenas marcado por construções grandiosas ou administrações sofisticadas. Antes de tudo, Ramsés II foi um estrategista, um líder militar nato, que via na guerra uma ferramenta para consolidar prestígio, garantir segurança e expandir influência. Sua visão da guerra não era apenas defensiva ou territorial, era teatral, simbólica, ritualística, menos uma forma de glorificação pessoal e propaganda política. Desde seus primeiros anos como príncipe regente, Ramsés II esteve diretamente envolvido em campanhas militares. Ao assumir o trono, ele já conhecia bem o comportamento dos exércitos inimigos, as rotas comerciais mais vulneráveis e os pontos de tensão nas fronteiras do Egito. Sabia que manter o império exigia ação constante, tanto para conter avanços externos quanto para esmagar insurreições internas e reafirmar a soberania egípcia sobre regiões recém-subjugadas. Ramsés II iniciou uma ampla reforma no exército, reorganizou divisões, investiu no treinamento intensivo das tropas e reforçou a hierarquia militar. Dividiu o exército em 4 grandes corporações, cada uma sob o patrocínio de um deus: Amon, Ra, Peta e Sati. Cada divisão contava com milhares de soldados de infantaria, arqueiros, carruagens de guerra e destacamentos auxiliares. Era uma estrutura bem articulada, com cadeias de comando claras, logística eficiente e mobilidade impressionante. As carruagens, em especial, tornaram-se o orgulho das forças egípcias sob Ramsés II, leves, rápidas e altamente manobráveis. Eram conduzidas por 2 homens, um condutor e um arqueiro, e funcionavam como a elite da ofensiva egípcia. Ele compreendia que o domínio da guerra dependia de velocidade e precisão, e por isso, investiu pesado na produção dessas máquinas. Nas oficinas de Pi-Ramsés, a capital que ele ergueu no delta do Nilo, centenas de carruagens eram fabricadas e mantidas em prontidão. Além disso, Ramsés II instituiu algo que poucos faraós haviam feito antes com tanta maestria: o uso da guerra como espetáculo público. A cada vitória real ou amplificada, ele mandava registrar cenas em paredes de templos, com riqueza de detalhes. As esculturas o mostravam sempre maior que os inimigos, com o arco em punho, esmagando adversários sob as patas dos cavalos, ou sob suas sandálias. Inúmeras vezes, os registros mostravam os exércitos inimigos fugindo em desespero, enquanto Ramsés sozinho enfrentava multidões. Como um deus invencível, campanhas militares contra os líbios, por exemplo,
foram tratadas como eventos gloriosos. Esses povos do Oeste, que ameaçavam constantemente as fronteiras do Delta, foram enfrentados por Ramsés com força e determinação. As inscrições o descrevem liderando pessoalmente as tropas, empunhando armas sagradas, convocando a fúria. Tostusi. Cada confronto era elevado a um rito simbólico, onde o caos era vencido pela Ordem Menos e ele era o instrumento dessa ordem. No sul, a Núbia também foi alvo de campanhas. As terras núbias, ricas em ouro e estratégicas em relação ao curso do Nilo, eram fundamentais para o controle econômico do Egito. Ramsés II enviou expedições punitivas para reprimir revoltas e reafirmar domínio. Nessas incursões, fortalezas foram erguidas, guarnições estabelecidas e novas rotas de comércio abertas. Em várias regiões do sul, templos foram construídos com sua imagem, não apenas como conquistador, mas como civilizador. El-Seimo, como aquele que trazia luz aos povos bárbaros. Uma justificativa comum entre impérios para legitimar invasões. Mas não foram apenas inimigos externos que desafiaram o poder de Ramsés. Segundo, o interior do Egito também apresentava tensões, tribos seminômades, chefes locais com ambições próprias, e até membros da elite administrativa, por vezes testavam os limites do controle central. Ramsés foi rápido em agir. Criou um sistema de mensageiros e patrulhas permanentes. Expandiu a rede de templos e fortalezas, que funcionavam também como centros de vigilância e repressão. Os escribas que administravam essas regiões mantinham contato direto com o Palácio Real, garantindo que qualquer sinal de revolta fosse sufocado antes que se tornasse ameaça real. A propaganda, nesse contexto, era tão importante quanto a vitória. Ramsés II entendeu que para manter o povo unido e o exército motivado, precisava criar uma mitologia em torno de sua própria figura. Não era suficiente ser um bom comandante. Ele precisava ser um herói. E assim, a cada batalha, a cada campanha, sua imagem era exaltada como uma força divina. Os templos exibiam fileiras de inimigos derrotados, rostos apavorados diante de sua presença. Nas inscrições, frases como Ramsés, o touro valente, esmagador de nações ou escolhido de Ra, cujo braço nenhum homem pode conter, se repetiam como mantras de poder. O auge dessa estratégia militar e simbólica se manifestaria mais tarde na Batalha de Kadesh, contra os hititas, um dos episódios mais marcantes do reinado de Ramsés II. Mas antes disso, ele já havia garantido que seu nome fosse sinônimo de vitória em todas as províncias egípcias. Nenhum outro faraó havia se projetado de forma tão ampla como líder de guerra. O povo via em Ramsés não apenas um chefe militar, mas uma encarnação viva do deus Sati, menos caçador de inimigos, senhor das tempestades, defensor da terra do Nilo. Nas academias militares, jovens generais aprendiam não apenas a manejar armas, mas a repetir os feitos de Ramsés II. Ele servia como exemplo máximo de bravura. Nas festas religiosas, sacerdotes entoavam hinos que o colocavam ao lado dos deuses guerreiros. Era comum ouvir relatos fantásticos de como ele, sozinho, enfrentava centenas de soldados e vencia com a bênção dos céus. Mesmo que esses relatos fossem exagerados ou simbólicos, sua repetição constante ajudava a solidificar uma verdade. Ramsés II era invencível. Esse culto à guerra também se refletia na cultura visual. Pinturas, esculturas, relevos, todos os meios eram usados para perpetuar sua imagem. Até mesmo em cenas cotidianas, como colheitas ou festivais. Ramsés era representado com uma espada em punho, pronto para defender seu povo. A violência sob sua figura ganhava uma aura de justiça sagrada. E a essa altura, o Egito já havia se transformado. Era agora uma máquina militar, administrativa e religiosa, movida a pedra, sangue e fé. E no centro de tudo, como comandante supremo, estava ele, o jovem que fora treinado desde a infância, o filho de Sete, o marido de Nefertari, o pai de dezenas de príncipes. Agora era um mito vivo, forjado nas fornalhas da guerra. Mas Ramsés II não era um guerreiro movido apenas por sangue. Seu objetivo maior era a glória menos, e a glória se constrói tanto com vitórias quanto com narrativas. Ele sabia que os inimigos viriam, que as fronteiras seriam desafiadas, que as campanhas cobrariam preço alto. Mas sabia também que, com cada batalha vencida, cada templo construído, cada estátua erguida, seu nome ecoaria nos desertos e nos séculos. E assim, ao som de tambores, marchas e orações,
o Egito se movia. Seus soldados treinavam com disciplina. Seus generais prestavam juramento. Seus inimigos espreitavam do outro lado das dunas. Mas nenhum deles ousava subestimar o nome de Ramsés II, porque ele não lutava apenas com espadas. Lutava com o tempo, com os deuses e com a eternidade. Nenhum episódio na vida de Ramsés seria tão dramatizado, registrado e reinterpretado quanto a Batalha de Kadesh. Este confronto com o Império Hitita não foi apenas uma colisão entre dois gigantes do mundo antigo. Foi um espetáculo de propaganda, estratégia e simbolismo que marcaria profundamente a memória do reinado de Ramsés e consolidaria sua imagem como o faraó guerreiro por excelência. A cidade de Kadesh, localizada nas margens do rio Orontes, no atual território da Síria, seu controle significava dominar as rotas comerciais do Levante e garantir influência sobre cidades-estado ricas e culturalmente dinâmicas. Durante anos, Egito e Het, o reino dos hititas, disputaram esse território por meio de campanhas militares, alianças locais e sabotagens diplomáticas. Seti I, pai de Ramsés, havia tomado Kadesh em campanha anterior, mas os hititas retomaram o controle pouco tempo depois. Ramsés, determinado a restaurar o prestígio egípcio e expandir suas fronteiras para o norte, decidiu conduzir uma campanha ousada para reconquistar a cidade. Foi sua primeira grande expedição militar independente e a que mais marcaria sua trajetória. Com apenas cerca de 20 anos de reinado, Ramsés organizou uma força militar colossal. As 4 divisões do exército egípcio, Amon, Ra, Peta e Sait, partiram de Pi-Ramsés, sua capital no delta do Nilo, e marcharam em direção ao norte, atravessando o deserto, aldeias hostis e territórios de difícil acesso. A marcha foi longa e extenuante, e mesmo com a logística bem planejada, manter a coesão das tropas era um desafio constante. Ao se aproximarem de Kadesh, Ramsés foi surpreendido por uma manobra dos hititas que viria a definir o rumo da batalha. 2 espiões hititas capturados por seus homens revelaram que o exército inimigo estava longe, ainda se preparando. Confiando nessa informação, Ramsés avançou rapidamente com a divisão de Amon, sem esperar o restante de suas tropas. No entanto, os espiões estavam mentindo. O rei hitita, Muwatalli, havia reunido um exército enorme, incluindo mais de 2.000 carros de guerra, e estava escondido próximo à cidade. O erro estratégico custaria caro. A divisão de Amon foi atacada de surpresa por uma carga violenta de carruagens hititas, lançando caos e pânico entre os soldados egípcios. O próprio Ramsés, isolado, se viu cercado por inimigos, com poucos guardas a seu redor, mas foi nesse momento que o mito começou a nascer. As crônicas egípcias, amplamente divulgadas em templos como os de Luxor, Karnak e Abu Simbel, descrevem o faraó montando sua carruagem, empunhando o arco e lutando sozinho contra centenas de inimigos, protegido apenas pelos deuses Amon e Sati. As inscrições dizem que ele abateu carruagens uma após a outra, como um deus da guerra encarnado, até que seus reforços finalmente chegaram. A divisão de Pita entrou no campo de batalha a tempo de estabilizar as linhas egípcias. Em seguida, a divisão de Sati, que havia se atrasado, também alcançou o campo e forçou os hititas a recuarem. A cidade de Kadesh, no entanto, não foi conquista. O resultado da batalha foi, na prática, um impasse militar. Os hititas mantiveram o controle da cidade, mas o exército egípcio saiu da batalha com honra recuperada. No entanto, na versão oficial registrada nos templos egípcios, a narrativa foi outra. Uma vitória retumbante, um triunfo do faraó contra traições e covardias. Era a versão que importava para o povo e para a posteridade. A descrição da Batalha de Kadesh é um dos relatos militares mais detalhados do mundo antigo. Em várias paredes de templos, cenas mostram Ramsés em sua carruagem, os hititas sendo esmagados, soldados egípcios avançando com disciplina. O poema de Pentor, um escriba da corte, enaltece a bravura do faraó em versos grandiosos. A história se transformou em lenda, e a lenda, em verdade oficial. Para os egípcios, Ramsés havia derrotado o império inteiro com suas próprias mãos. Além da guerra, a batalha teve impacto diplomático duradouro. Anos após o confronto, Ramsés e o sucessor de Muwatalli, o rei hitita, Hatshepsut, firmaram um dos primeiros tratados de paz documentados da história. Esse tratado, esculpido em tabuletas de argila e também reproduzido em paredes de templos egípcios, estabeleceu um acordo mútuo de não agressão e assistência mútua
entre os dois impérios. Era uma jogada política que garantiu estabilidade ao norte do Egito e permitiu a Ramsés voltar-se a outras questões internas, sem o risco constante de nova guerra com os hititas. Como parte desse acordo, Ramsés chegou a se casar com uma princesa hitita, selando a paz de forma simbólica e estratégica. Esse gesto não era apenas diplomático. Era também uma forma de legitimar seu domínio na arena internacional, mostrando que o Egito não apenas vencia seus inimigos, mas também os integrava à sua esfera de influência. A Batalha de Kadesh também inaugurou um novo paradigma de liderança no Egito. O faraó, até então uma figura divinizada e distante, tornou-se um herói pessoal, presente nas narrativas, dotado de emoções, de coragem individual, de feitos que o aproximavam de uma figura épica. Ramsés encarnou esse modelo. Não era apenas o rei-deus, era o guerreiro que sangrava, que combatia, que vencia contra todas as probabilidades. A repetição quase obsessiva das cenas de Kadesh nos templos foi intencional. Era um lembrete constante da coragem de Ramsés, da sua capacidade de liderar. Em tempos de crise, de sua conexão direta com os deuses, ele sabia que a história seria lembrada por aqueles que a escrevessem menos, e por isso, a esculpiu. Ele mesmo nas paredes do templo. O impacto da batalha foi sentido em todas as esferas da sociedade egípcia. As crianças aprendiam sobre o feito nas escolas. Os sacerdotes entoavam hinos exaltando a coragem de Ramsés. Os generais usavam sua tática como modelo. E o povo, ao visitar os templos, via nas cenas a garantia de que seu líder era invencível. A vitória, mesmo que parcial, foi transformada em mito. E o mito, em poder, com Kadesh. Ramsés não apenas garantiu um tratado de paz duradouro, mas moldou sua própria lenda. Seu nome tornou-se assim, Nimo de bravura, liderança e controle absoluto. Mais do que uma batalha, foi um espetáculo construído com sangue e pedra, uma obra-prima de narrativa política. E enquanto os ecos das trombetas de guerra se dissipavam nos desertos sírios, no coração do Egito, o povo aclamava seu rei como invicto. O Egito havia enfrentado o maior império rival do mundo antigo e permanecera de pé. Seu trono não havia se abalado. Ao contrário, tornara-se ainda mais sólido, mais sagrado, mais temido. A partir daquele dia, Ramsés não era apenas um faraó, era um guerreiro lendário, um herói eterno, uma encarnação da vitória. E cada pedra de cada templo gravaria seu nome como testemunha do dia em que os deuses desceram ao campo de batalha, menos na forma de um homem. Após as glórias conquistadas no campo de batalha, Ramsés voltou seus olhos para uma outra forma de eternidade. A pedra, se nas guerras ele mostrou sua força, na arquitetura, mostrou sua vontade de permanecer. Nenhum outro faraó deixou tantas marcas visíveis no solo do Egito quanto Ramsés. Sua visão de poder estava intimamente ligada à grandiosidade das construções, que funcionavam não apenas como centros religiosos ou administrativos, mas como declarações permanentes de domínio e divindade. Desde os primeiros anos de reinado, Ramsés iniciou um ambicioso programa de construção. Ele não apenas mandou erguer novos templos, palácios e estátuas, mas também ampliou e remodelou obras de faraós anteriores, substituindo nomes antigos pelo seu, numa tentativa clara de reescrever a memória egípcia com sua própria imagem. Em todas as regiões do Egito, do Delta até a Núbia, menos surgiram monumentos dedicados a ele, cada um mais imponente do que o outro. Um dos primeiros grandes projetos de Ramsés foi a construção de sua nova capital, Pi-Ramsés, a Casa de Ramsés, Amado de Amon. Localizada no delta oriental do Nilo, essa cidade foi erguida praticamente do zero, com palácios, templos, arsenais e centros administrativos. Servia como capital política e militar, próxima das fronteiras com os territórios asiáticos, funcionando como base para as campanhas militares e vitrine de poder. A cidade era abastecida por canais artificiais e cercada de campos férteis, mercados e celeiros. As estátuas colossais de Ramsés ladeavam os portões e avenidas, e seus templos eram decorados com cenas de oferendas, vitórias e relações, como os deuses. Mas talvez nenhum conjunto de templos expresse com tanto impacto a grandiosidade de Ramsés quanto o Abu Simbel. Esculpido diretamente nas falésias da Núbia, no sul do Egito, esse templo duplo foi dedicado ao próprio Ramsés e à sua rainha favorita, Nefertari. A fachada do templo principal é dominada por 4 estátuas colossais do faraó, com mais
de 20 metros de altura, todas olhando fixamente para o horizonte do deserto como sentinelas eternas. O templo foi orientado de tal maneira que, 2 vezes por ano, os raios do sol penetram o corredor principal e iluminam as estátuas internas de Ramsés e dos deuses com os quais ele compartilhava o espaço. Ao lado do templo principal está o templo menor, dedicado a Nefertari e à deusa Hathor. É uma das raríssimas ocasiões em que uma rainha é retratada com o mesmo tamanho do faraó, sinal da estima e do status que ela detinha. Essa construção, além de honrar a rainha, também reforçava a imagem do casal real como união divina, sustentáculo da ordem no Egito. Outros templos notáveis incluem o Hamasion, na margem oeste de Tebas, um vasto complexo funerário que abrigava cultos pós-morte em homenagem a Ramsés. Ali, em colunas e paredes estavam gravadas cenas da Batalha de Kadesh, momentos de adoração aos deuses, retratos da vida do faraó e estátuas monumentais. Uma dessas estátuas, conhecida por sua beleza e dimensões colossais, inspirou séculos depois o poeta britânico Percy Shelley, que escreveu o famoso poema Ozymandias, evocando a transitoriedade do poder humano. Mas o programa de construções de Ramsés não se limitava a templos e estátuas. Ele ordenou a restauração de monumentos danificados por guerras ou negligência, expandiu templos antigos como o de Karnak e de Luxor e financiou obras hidráulicas, estradas e arsenais militares. A construção também era uma forma de empregar a população, sobretudo em períodos de cheia, quando a agricultura parava e milhares de trabalhadores ficavam disponíveis. Esses homens, muitos deles agricultores durante parte do ano, se transformavam em pedreiros, carregadores e artesãos, a serviço do Estado e da glória de Ramsés. Além disso, os templos serviam a múltiplas funções. Eram centros de culto, de ensino, de administração e também de armazenamento de riquezas. Um templo de Ramsés não era apenas uma casa para os deuses, mas uma pequena cidade, com escribas, sacerdotes, bibliotecas, armazéns e depósitos de ouro e cereais. O faraó, ao construir, estava fortalecendo todas as estruturas do império: religião, economia, arte, poder. O impacto simbólico de suas construções era igualmente poderoso. Ao ver a imagem de Ramsés esculpida em pedra, esmagando inimigos ou sendo abraçado pelos deuses, o povo egípcio absorvia uma mensagem clara: seu governante era imortal, abençoado, invencível. Ao andar pelas avenidas de Pi-Ramsés, ao entrar nos templos de Karnak, ou ao contemplar os colossos do Hamasion, qualquer cidadão, camponês ou sacerdote, compreendia que o faraó estava em todos os lugares, que sua presença não dependia de sua carne, mas da pedra menos, e a pedra não morre. As representações artísticas de Ramsés também se tornaram padrão. Seu rosto era idealizado com traços marcantes: nariz reto, queixo firme, olhos levemente inclinados, expressão serena. Mesmo nas esculturas feitas décadas após sua juventude, ele era retratado como eternamente jovem e vigoroso, como um deus encarnado. Isso fazia parte de uma estratégia visual. Não se tratava de retratar a realidade, mas de transmitir um ideal. O faraó perfeito, inabalável, sempre pronto para lutar e governar. A construção era, portanto, um instrumento de poder e de memória. E Ramsés soube usá-la como por meio dela. Fixou sua imagem não apenas em sua geração, mas nas gerações futuras. Seus templos ainda hoje se erguem, desafiando o tempo e as areias do deserto. Cada bloco de pedra carrega seu nome. Cada coluna conta sua história. Cada hieróglifo canta sua glória. No total, mais de 60 construções monumentais são atribuídas diretamente ao reinado de Ramsés. E esse número cresce se incluirmos reformas, ampliações e reconsagrações de templos anteriores. Alguns desses projetos levaram décadas para serem concluídos, e muitos foram finalizados após sua morte, mas sob as ordens deixadas por ele. A sua obsessão por eternidade era tamanha que até no seu túmulo, no Vale dos Reis, Ramsés deixou instruções detalhadas para que a decoração expressasse sua união com os deuses e a vitória sobre a morte. O legado arquitetônico de Ramsés transformou a paisagem do Egito. Cidades foram redefinidas. Rituais passaram a ser realizados em novos templos. Procissões mudaram de rota para incluir os santuários construídos por ele. E por onde o Nilo fluía, sua imagem surgia em pedra, como se estivesse espreitando as margens do rio, vigiando seu povo. Essa presença permanente
fazia com que Ramsés fosse mais do que um governante durante sua vida. Ele se tornava um símbolo, vivo mesmo após a morte. As gerações futuras viam nele o modelo de Faraó. Reis posteriores tentariam imitá-lo, evocando seu nome, reconstruindo seus feitos, repetindo suas fórmulas. Mas nenhum outro conseguiria igualar o volume, o impacto e a permanência de sua obra arquitetônica. A construção, para Ramsés, era seu último campo de batalha. E ele o venceu como havia vencido todos os outros, com determinação, visão e a convicção de que seu nome deveria ser eterno. Entre as colunas que sustentavam os céus dos templos, entre os santuários esculpidos nas entranhas da rocha, ele se fez Deus, Rei e memória. Porque no Egito, tudo pode passar menos aquilo que é feito em nome da eternidade. Se a guerra e as construções consagraram Ramsés como figura política e divina, foi na esfera pessoal que ele deixou marcas igualmente profundas. Por trás do soberano imponente, do estrategista militar e do mestre da propaganda, havia um homem profundamente envolvido com sua família, especialmente com suas esposas e filhos. Relações que, além de afetivas, cumpriam funções essenciais no complexo tabuleiro de poder do Egito Antigo. A rainha mais célebre de sua vida foi, sem dúvida, Nefertari. O nome dela significa a bela que chegou. E ela realmente chegou para ocupar um lugar de destaque raríssimo entre as rainhas egípcias. Nefertari não foi apenas sua esposa principal, mas sua confidente, parceira religiosa e símbolo de sua realeza. Em uma sociedade onde a mulher podia exercer influência considerável nos bastidores do poder, ela se destacou pela visibilidade, pelo prestígio e pelo culto que recebeu em vida. Os registros a mostram como uma figura refinada, sábia e profundamente religiosa. Ela participava de cerimônias oficiais ao lado do marido, algo pouco comum até então, e tinha permissão para usar títulos tradicionalmente reservados à realeza masculina. Irá, chamada do esposa do Deus, senhora das duas terras e aquela por quem brilha o sol. Esses títulos não eram apenas honrarias simbólicas. Menos conferiam à rainha papel ativo nos rituais do Estado e a transformavam em elo entre o faraó e as divindades femininas, como Hathor e Ísis. Mas a maior demonstração do afeto de Ramsés por Nefertari foi o templo construído em sua homenagem ao lado do templo principal, em Abu Simbel, uma raridade absoluta no Egito, onde os templos eram quase exclusivamente dedicados a deuses e faraós. Nesse templo, Nefertari aparece esculpida, da mesma altura que o marido, quebrando a tradição artística que colocava as mulheres em menor escala. A mensagem era clara. Ela era igual em importância espiritual e simbólica. A tumba de Nefertari, descoberta séculos depois, no Vale das Rainhas, é considerada uma das mais belas de todo o Egito. Suas paredes são cobertas com cenas coloridas, do livro dos mortos, hinos religiosos e imagens da rainha, interagindo com os deuses. As pinturas demonstram não apenas a crença na vida após a morte, mas também a esperança de Ramsés, de que sua rainha favorita fosse eternizada ao seu lado, como companheira nos dois mundos. No entanto, Nefertari não foi a única esposa de Ramsés, como era comum entre os faraós. Ele teve várias outras esposas secundárias, concubinas e alianças matrimoniais com princesas estrangeiras. Uma das mais conhecidas foi Reset-Nefret, que também teve filhos importantes e participou da vida política e cerimonial do palácio. Essa diversidade de esposas não era apenas expressão de prestígio ou desejo pessoal. Era uma ferramenta política. Os casamentos eram usados para selar alianças, pacificar inimigos e integrar outras casas reais à esfera do poder egípcio. A paz com os hititas, por exemplo, culminou no casamento de Ramsés com uma princesa hitita, cujo nome egípcio foi traduzido como Mahator-Neferur. Essa união simbolizava o fim de décadas de rivalidade e selava de forma diplomática a estabilidade entre as duas potências. Para os egípcios, acolher uma princesa estrangeira no harém real também era prova de que seu faraó era respeitado, ou temido menos, a ponto de exigir esposas das casas inimigas. Com tantas esposas, Ramsés teve um número impressionante de filhos. As inscrições e relevos identificam mais de 100 descendentes, entre homens e mulheres, embora se acredite que o número real possa ser ainda maior. Entre seus filhos, alguns se destacaram por suas funções administrativas, sacerdotais e militares. O mais conhecido foi Amon-Ra-Peshé, um dos príncipes mais importantes do início de seu reinado, que aparece em inúmeras cenas ao lado do pai, inclusive em campanhas militares. A sucessão, no entanto, não seria tarefa simples,
Vários de seus filhos morreram antes do próprio Ramsés, que viveu até uma idade avançada e viu gerações inteiras passarem por seu governo. No final da vida, o trono acabou indo para Merneptah, seu 13º filho, que o assumiu já idoso, após a morte de muitos irmãos. Mesmo assim, Ramsés fez questão de envolver seus filhos no governo desde cedo. Muitos foram nomeados como sumos sacerdotes, generais ou governadores de província. Eles também eram representados em templos e estátuas, marchando atrás do pai ou participando de rituais religiosos. Essa visibilidade tinha um objetivo claro: mostrar que o poder de Ramsés não era apenas pessoal, mas dinádico, que seus descendentes garantiriam a continuidade da ordem, da religião e da glória egípcia. No plano simbólico, a imagem de Ramsés como pai também cumpria um papel ideológico. Ele não era apenas o pai de seus filhos, era o pai de todo o Egito. O próprio povo o via como uma figura protetora, disciplinador e benéfico. As comparações com os deuses eram constantes. Assim como Ra criava a luz a cada amanhecer, Ramsés criava a ordem no país. Assim como Osíris guiava os mortos, Ramsés guiava os vivos. E assim como o touro era símbolo de fertilidade, ele era fonte de vida e continuidade para o povo. Sua vida doméstica, embora muitas vezes ofuscada pelas guerras e templos, era parte integrante do seu projeto político. As esposas, as filhas, os filhos e os netos eram peças no grande tabuleiro do poder. Suas imagens e nomes eram espalhados por todas as partes do Egito, formando uma rede simbólica de presença real. E essa presença transcendia a morte. Ao lado de Ramsés, muitos de seus filhos foram enterrados em tumbas próximas, formando uma espécie de corte eterna ao redor do pai. No culto popular, Nefertari também se tornou objeto de devoção. A beleza de sua tumba, a proximidade com os deuses, a igualdade com o faraó, tudo isso alimentou uma imagem idealizada da rainha. Poetas e sacerdotes cantaram sua elegância, sua sabedoria e seu papel na vida do rei. Ramsés, ao homenageá-la em vida e em morte, não apenas eternizou uma companheira, eternizou a ideia de que o poder se dividia com quem era digno. E Nefertari para ele era mais do que digna. A vida pessoal de Ramsés, portanto, era a extensão de seu império. Cada filho era uma promessa de continuidade, cada esposa, uma aliança, cada retrato familiar, uma afirmação de estabilidade. E assim como seus templos e batalhas moldaram o mundo físico, sua linhagem moldou o mundo simbólico do Egito. Ele construiu não apenas estátuas de pedra, mas também herdeiros de carne, que manteriam vivo seu nome muito depois de sua morte. Porque para Ramsés, o tempo era apenas mais um inimigo a ser vencido. E contra ele, usou tudo que tinha: pedra, palavra, sangue e legado. A força de Ramsés não vinha apenas de sua espada ou de suas obras em pedra. Sua verdadeira fortaleza estava no campo invisível da fé. A religião, no Egito Antigo, não era uma dimensão separada da vida política ou social. Ela era o tecido que sustentava toda a realidade. Governar era exercer o mandato divino, e a ordem do mundo menos a Maote só era possível se o faraó mantivesse sua aliança com os deuses. Ramsés compreendia isso com clareza. Desde cedo moldou sua imagem como algo além do humano, cultivando sua posição não apenas como rei, mas como Deus vivo. Essa construção simbólica não foi feita de maneira súbita. Ela se apoiava em séculos de tradição, mas com Ramsés atingiu um novo patamar. Ele não apenas afirmava ter o favor dos deuses, ele se colocava ao lado deles. Em estátuas, relevos e inscrições, aparecia caminhando ao lado de divindades como Ra, Amon, Pita e Osíris. Às vezes, era retratado sendo amamentado por Ísis. Outras, recebendo a coroa diretamente das mãos de Sati. Em muitas cenas, era ele próprio representado como um deus, com atributos sobre-humanos, integrando o panteão com naturalidade. Esse processo de divinização em vida reforçava sua autoridade e criava uma narrativa inquestionável para o povo. Se o faraó era um deus, então sua vontade era sagrada. Suas decisões, mesmo as mais brutais, eram atos de equilíbrio cósmico. Rebeldar-se contra ele era desafiar os próprios deuses. Obedecê-lo era assegurar a harmonia do mundo. Os templos egípcios desempenhavam um papel central nesse sistema. Eles não eram simples lugares de oração, mas centros de poder espiritual, econômico e político. Em cada província,
Os templos controlavam vastas terras, recebiam tributos, empregavam milhares de pessoas e regulavam parte da produção agrícola. Ramsés soube explorar essa estrutura ao máximo. Mandou construir, ampliar ou reformar dezenas de templos por todo o Egito, ligando seu nome aos principais cultos do país. Dessa forma, associava sua imagem aos deuses mais importantes e, ao mesmo tempo, fortalecia seu domínio sobre as instituições religiosas. Um dos templos mais notáveis desse período foi o de Karnak, em Tebas, dedicado a Amon-Ra. Ramsés salões ergueu colunas monumentais e ordenou a criação de relevos detalhados, mostrando seus feitos militares e rituais. Em cada detalhe havia uma mensagem clara. Ele era o escolhido dos deuses, o restaurador da ordem, o pilar entre o céu e a terra. No templo de Luxor, também em Tebas, Ramsés ordenou a colocação de estátuas colossais suas na entrada principal, ladeando a via processional por onde passavam os sacerdotes nas festas sagradas. Outro templo essencial era o de Abu-Simbel. Mais do que uma obra arquitetônica, era uma expressão da teologia real. No interior do santuário, Ramsés aparece lado a lado com os deuses Haharakt, Amon e Pita, não abaixo deles, mas em pé, de igualdade. 2 vezes por ano, nos dias exatos do nascimento e da coroação de Ramsés, o sol penetrava o interior da câmara e iluminava sua estátua, enquanto deixava Pita, deus das trevas, sempre na sombra. Essa precisão arquitetônica não era casual. Era um espetáculo religioso calculado, que transformava o tempo em prova de sua divindade. Nas festividades religiosas, Ramsés participava ativamente. As procissões, oferendas, sacrifícios e purificações eram ocasiões em que ele se fazia ver pelo povo como o sacerdote supremo. Nessas ocasiões, ele trajava os mantos rituais, carregava os símbolos do poder divino e realizava oferendas em nome de toda a nação. Muitas vezes esses atos eram acompanhados por cerimônias de renovação do poder, como a festa Hebsed realizada após 30 anos de reinado e repetida em intervalos, para simbolizar o rejuvenescimento do faraó e a renovação da sua ligação. Como os Duces, as inscrições dessas festas o mostravam não apenas como intermediário, mas como fonte de vida. Nas palavras dos sacerdotes, Ramsés fazia o Nilo fluir, acendia o sol todas as manhãs e dava vida à terra com seu sopro. Essas metáforas eram repetidas em hinos, papiros, orações e inscrições, reforçando a ideia de que sua existência sustentava o cosmos. O povo comum, ao ouvir essas frases, via no faraó não apenas um governante, mas a encarnação do equilíbrio universal. Essa construção religiosa não servia apenas para consumo interno, era também uma mensagem dirigida aos estrangeiros. Ao se mostrar como divino, Ramsés colocava o Egito em posição de superioridade frente a outros reinos. Reis de terras distantes que recebiam suas estátuas, presentes e embaixadores sabiam que não estavam lidando apenas com um homem, mas com uma entidade sagrada. Isso criava um campo de negociação completamente assimétrico, em que o respeito ao Egito era amplificado pela reverência à sua liderança divina. Nos textos administrativos, essa ligação entre Ramsés e os deuses era reafirmada constantemente. Decretos reais começavam com fórmulas como proferido por aquele que fala com a voz de Amon, ou ordenado pelo filho de Ra, senhor das coroas. Até mesmo os documentos mais burocráticos, referentes a impostos, reformas, construções ou nomeações menos carregavam essa aura de sacralidade. Isso fazia com que a autoridade fosse percebida como algo inquestionável, natural, eterno. No campo funerário, Ramsés também se preparou para continuar essa relação com os deuses após a morte. Seu túmulo, escavado no Vale dos Reis, foi um dos mais longos e decorados da necrópole. As paredes narravam sua jornada no além, encontros com divindades, rituais de proteção e promessas de renascimento. A mensagem era clara. Mesmo após sua partida do mundo terreno, Ramsés continuaria ativo no mundo espiritual, intercedendo por seu povo e mantendo a ordem divina. A escolha das divindades com as quais se associava também era estratégica. Amen, Deus da realeza e do império, garantia poder. Ra, Deus solar, conferia renovação e luz. Peta, Deus dos artesãos, ligava-o às construções. Sati, Deus da guerra e do caos controlado, representava seu lado guerreiro. Osíris, senhor da morte e ressurreição, garantia a continuidade após a vida. Ao incorporar elementos de todos esses deuses,
Ramsés construía uma identidade multifacetada e total. Rei, sacerdote, guerreiro, legislador, patrono das artes e guardião da eternidade. Mesmo após sua morte, os cultos dedicados a Ramsés persistiram por gerações. Em várias regiões do Egito, ele foi adorado como uma divindade, com templos próprios, sacerdotes e festas comemorativas. Essa apoteose póstuma era rara, reservada apenas aos maiores entre os reis. Ramsés havia se inscrito nesse panteão por mérito próprio, e os egípcios, ao visitarem os templos e entoarem seus nomes, não apenas recordavam o faraó menos, cultuavam um deus. O uso da religião como instrumento de governo foi, em seu reinado, elevado à perfeição. Ramsés soube unir política e fé de forma quase indissociável. A legitimidade de sua autoridade vinha tanto do campo de batalha quanto do altar. Sua imagem estava presente tanto na ponta da lança quanto nas mãos dos sacerdotes. E seu nome, esculpido entre os deuses, se tornou eterno. Se outros reis foram lembrados por seus feitos, Ramsés foi venerado por sua presença. Ele não apenas construiu templos, ele os habitava. Não apenas liderou o povo, ele o iluminou. E enquanto as estátuas dos deuses repousavam em seus santuários, a imagem do rei também, ali estava não como súdito, mas como igual. Viver é vencer o tempo. E Ramsés, como se desafiasse os próprios ciclos do mundo antigo, viveu muito além do que se esperava. Seu reinado durou impressionantes 66 anos, um feito raríssimo entre os faraós, e praticamente impensável para os padrões da antiguidade. Quando seus contemporâneos já estavam sepultados, quando os reinos vizinhos mudavam de mãos, e suas alianças viravam poeira, Ramsés ainda estava lá, de pé, coroado, reverenciado, reinando. Os últimos anos de sua vida foram marcados por um governo maduro, consolidado, quase absoluto. O Egito havia se acostumado à sua presença como algo eterno. Havia gerações inteiras que jamais conheceram outro rei. Crianças que cresceram se tornaram pais e depois avós. Tudo sob o olhar constante daquele mesmo rosto esculpido em pedra, daquele mesmo nome entoado nos hinos dos templos. Ramsés se tornou mais do que um governante. Virou um elemento natural do mundo egípcio, como o Nilo, o Sol ou as estrelas. Mas o tempo, mesmo respeitando a vontade dos grandes, não se deixa conter para sempre. Aos poucos, o corpo que atravessou batalhas, que guiou multidões e que se fez esculpir em estátuas colossais, começou a ceder. Ramsés envelheceu, e envelheceu muito. Há relatos arqueológicos que sugerem que ele pode ter morrido por volta dos 90 anos, com sinais claros de artrose, desgaste dentário e limitações motoras. Um milagre biológico para a época, mas também um fardo carregado com dignidade. Ainda assim, mesmo envelhecido, Ramsés continuava a ser o coração do império. Já não liderava exércitos pessoalmente, mas era ele quem decidia as campanhas. Já não viajava por todo o reino, mas suas ordens continuavam a fluir de Pi-Ramsés. Como os decretos reais chegavam às províncias com seu selo, sua assinatura, sua vontade, e o povo, vendo sua imagem ainda sendo renovada em templos e festivais, continuava a temê-lo, a venerá-lo, a confiar nele a sucessão. No entanto, tornou-se uma questão inevitável. Tendo tido dezenas de filhos, Ramsés viu muitos deles morrerem. Antes dele, o príncipe Amenhotep, que era seu herdeiro mais promissor, faleceu ainda jovem. Outros filhos também sucumbiram ao tempo, às doenças, aos conflitos internos da corte. Apenas um deles, Merneptah, sobreviveu o suficiente para assumir o trono. Já em idade avançada, após a morte do pai, Merneptah foi preparado com cuidado. Recebeu instrução militar, administrativa e religiosa. Durante os últimos anos do reinado de Ramsés, atuou como corregente em diversas ocasiões, assumindo funções de governo para aliviar o peso da velhice do pai. Mas mesmo com essa transição lenta e bem planejada, a figura de Ramsés permanecia como uma sombra gloriosa, impossível. Qualquer sucessor, por mais capaz que fosse, teria que lidar com a imensidão do legado que lhe seria deixado no campo administrativo. Os últimos anos de Ramsés foram marcados por estabilidade. O Egito gozava de paz com os hititas, controlava rotas comerciais importantes, mantinha boa parte da Núbia sob domínio efetivo e cultivava relações com povos distantes, como os líbios,
e os povos do mar. Os templos continuavam sendo abastecidos com oferendas. O sistema agrícola seguia produtivo, e as cidades floresciam sob a vigilância dos deuses e do faraó, Ramsés. Também reforçou o uso da religião como instrumento de continuidade. Nos festivei, renovava a fé no renascimento, nos ciclos eternos, no retorno perpétuo da ordem. O povo via nele uma garantia de permanência. Não importava se as colheitas variavam, se havia rumores de invasões, ou se os impostos pesavam. Enquanto Ramsés reinasse, o mundo seguiria seu curso correto. Sua velhice, ao contrário de fragilizá-lo, o santificava ainda mais. Mesmo nos pequenos gestos, Ramsés cultivava sua presença eterna. Continuava a financiar esculturas, mesmo que fosse para representar eventos de décadas passadas. Templos. Encomendava relevos com vitórias que o povo já havia decorado de cor. Cada novo projeto era uma renovação do mito. E quando o povo via novas inscrições de batalhas antigas, não via repetição, via reafirmação de que seu rei continuava invencível, imortal, incansável, nos documentos de época. Harred, de que Ramsés também se preocupava com o bem-estar das classes sacerdotais e dos escribas. Ordenou reajustes de tributos, reorganizações internas e, em certos casos, redistribuições de terras para templos estratégicos. Essas medidas não eram apenas generosidade, eram estratégia. Garantir o apoio dos escribas e sacerdotes significava garantir que sua imagem fosse mantida viva, cultuada, preservada. É também durante esses anos que se observa a consolidação de seu culto como figura sagrada. Em muitas regiões do Egito, Ramsés começou a ser cultuado ainda em vida como uma espécie de divindade local. Pequenos templos dedicados a ele surgiram em cidades menores. O povo fazia oferendas, rezava por sua saúde, pedia proteção e agradecia bênçãos em seu nome. Era um culto espontâneo, alimentado pela devoção popular e incentivado pelas elites religiosas. Esse processo de divinização em vida era incomum, mas não inédito. Ainda assim, com Ramsés, ganhou uma dimensão extraordinária. Sua longevidade permitiu que as gerações o reconhecessem, não como uma lenda distante, mas como alguém presente em seus dias. Em suas colheitas émissos doces, as crianças aprendiam seu nome antes de aprenderem a escrever. Os artistas esculpiam seu rosto com a mesma reverência com que representavam Ra. Para muitos egípcios, não havia mais diferença entre Ramsés e as forças cósmicas. Mesmo nas fronteiras do império, o nome de Ramsés era sinônimo de estabilidade. Governantes estrangeiros continuavam a enviar presentes, cartas e embaixadores, tratando o Egito como um império sólido, respeitado e temido. E muitas cartas diplomáticas preservadas em tabuletas. Reis estrangeiros se dirigem a ele com títulos exagerados, chamando-o de irmão do sol e soberano de todos os mares e terras. Mesmo quando sabiam que ele já era idoso, continuavam a tratá-lo como se estivesse no auge de seu poder, talvez por temor, talvez por admiração. Há também registros de que Ramsés, mesmo nos últimos anos, dedicava tempo à instrução de escribas e conselheiros. Em cerimônias privadas, reunia-se com seus filhos e netos, contando histórias do passado, relembrando batalhas, citando os nomes dos deuses, ensinando como se constrói um reino e um legado. Esses encontros, ainda que envoltos em rituais, tinham uma natureza íntima. Era o faraó, preparando seu mundo para continuar sem ele. Mas o mundo parecia não querer continuar sem ele. Quando finalmente morreu, o Egito parou. A notícia de sua morte percorreu os templos, os campos, os mercados e os desertos como um eclipse da alma. Era como se o tempo tivesse se curvado. Ramsés havia se tornado parte da paisagem, da linguagem, da espiritualidade. Sua morte não foi sentida como o fim de um homem. Menos foi sentida como a perda de uma era. Seu corpo foi mumificado com todo o rigor da tradição. Os embalsamadores cuidaram para que sua aparência fosse preservada com perfeição. Sagrados foram colocados sobre seu peito, os tecidos envoltos com resinas e unguentos, e seu sarcófago foi selado com orações em nome dos deuses do renascimento. Ele foi sepultado no Vale dos Reis, em uma tumba profunda, com câmaras decoradas, textos sagrados e cenas de sua jornada no além. Não era apenas um enterro, era uma passagem, um ritual de transfiguração. Mas mesmo enterrado, Ramsés continuaria a governar. Seu nome seria invocado por gerações. Seus feitos copiados, seus templos restaurados. Nenhum outro rei havia deixado tanto marcado Tonto.
construído tanto. E mesmo quando o Egito declinasse, mesmo quando os deuses fossem esquecidos e os templos cobertos por areia, as estátuas de Ramsés continuariam a olhar para o horizonte, lembrando ao mundo que um só homem, desafiou o tempo. Ramsés havia conquistado tudo o que um homem podia conquistar. Vivera mais do que quase todos os reis da história. Deixara obras espalhadas por todo o Egito, vencera batalhas, e fora adorado como um deus em vida. Mas, como todos os homens, também ele teve que se submeter ao destino final, a morte. A diferença é que, para Ramsés, morrer não era desaparecer. Era apenas cruzar o limiar entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Quando o coração de Ramsés parou, o Egito estremeceu. Não foi apenas um rei que havia morrido, mas uma era que chegava ao fim. Seu corpo sagrado e temido foi tratado com os mais altos ritos da tradição funerária. Os sacerdotes da Casa da Morte iniciaram o longo e delicado processo de mumificação. Com precisão quase cirúrgica, seus órgãos foram removidos, purificados e guardados em vasos canópicos. Seu corpo foi embalsamado com resinas e óleos sagrados, envolto em linho e protegido com amuletos mágicos. Cada um com uma função específica para sua jornada no além durante semanas. Os rituais se sucederam. Orações foram recitadas, feitiços entoados, enquanto os sacerdotes preparavam não apenas o corpo, mas também a alma do faraó. Os textos sagrados eram escritos nas paredes de sua tumba, para guiá-lo no além. O livro dos mortos, com suas fórmulas e encantamentos, seria seu mapa na travessia do submundo. Ramsés não ia apenas para a morte, ele atravessava para se tornar eterno. Sua tumba, escavada nas profundezas do Vale dos Reis, era um testemunho de sua grandeza. Embora tenha sido saqueada nos séculos seguintes, os resquícios de sua decoração revelam cenas do além, batalhas simbólicas contra serpentes cósmicas, encontros com deuses e rituais de renascimento. Era um espaço onde o tempo se dobrava, onde a arte deixava de ser apenas imagem e se tornava ferramenta espiritual. Cada pintura, cada inscrição era parte de um plano maior, garantir que Ramsés vivesse para sempre. E ele viveu, mas não da forma que seus sacerdotes imaginaram. O corpo de Ramsés, cuidadosamente mumificado, sobreviveu ao tempo, às invasões, aos saques e à erosão dos séculos. Durante o colapso do novo império, quando o Egito mergulhou em instabilidade, sacerdotes ocultaram os corpos dos grandes faraós em esconderijos secretos, temendo a profanação. A múmia de Ramsés foi transferida da tumba original e escondida com outras em locais inacessíveis, selados pela escuridão e pelo silêncio. Durante mais de 2000 anos, ninguém soube onde ele estava. O nome de Ramsés sobreviveu nos papiros, nas paredes, na tradição oral. Mas o corpo desaparecera, como se tivesse de fato se tornado um deus. Até que no final do século XIX, o mundo moderno começou a vasculhar as areias do Egito, movido por um misto de curiosidade, ambição e fascínio. Em 1881, arqueólogos descobriram um esconderijo em Deir el-Bahari, onde estavam empilhadas dezenas de múmias reais. Entre elas, quase intacto, estava o corpo de Ramsés. A identificação foi feita por meio das inscrições nos invólucros e pelas características físicas da múmia, que impressionava pela preservação e pelos traços ainda visíveis de nobreza. A descoberta foi um choque. O rei, que havia sido considerado um deus pelos egípcios, agora estava deitado numa vitrine, diante dos olhos ocidentais. A múmia foi transportada para o Museu Egípcio do Cairo, onde passou a ser uma das relíquias mais importantes da coleção. Milhares de pessoas vinham ver o rosto do faraó mais famoso do Egito, aquele que desafiara impérios e construíra templos colossais. Mas o corpo, mesmo mumificado, ainda guardava segredos. Foi no século XX que a ciência se debruçou com mais afinco sobre Ramsés. Radiografias, tomografias e análises genéticas revelaram aspectos surpreendentes de sua saúde, aparência e vida. Descobriu-se que ele sofria de artrite severa, provavelmente causada pela idade avançada, além de abscessos dentários e deformações ósseas. Mas o mais impressionante era sua altura. Por volta de 1,7 metro, era alto para os padrões da época. Sua ossatura sugeria um homem robusto do porte firme, compatível com as imagens de força que o Egito propagara por séculos. A pesquisa mais simbólica aconteceu em 1976, quando a múmia de Ramsés foi enviada à França para tratamento.
contra um fungo que ameaçava sua conservação. O governo francês, ao receber os restos mortais, concedeu oficialmente passaporte egípcio a Ramsés, com nome completo e título de rei falecido, em respeito ao protocolo. O faraó chegou a Paris como uma figura de estado mês do 3000 anos após sua morte. Foi recebido com honras de chefe de estado. Jornalistas noticiaram como se fosse um monarca em visita oficial. Em laboratórios, especialistas analisaram cada fragmento de seu corpo, não com a frieza de cientistas, mas com a reverência que só a história impõe. Esses estudos permitiram reconstruções faciais baseadas em suas feições preservadas. Artistas forenses recriaram o provável rosto de Ramsés, o queixo largo, o nariz reto, os olhos fundos. Pela primeira vez em milênios, o mundo moderno via o rosto daquele que fora chamado de o Grande, e o impacto foi avassalador. A imagem de Ramsés voltou a circular por revistas, documentários, museus, despertando fascínio não apenas entre egiptólogos, mas entre milhões de pessoas ao redor do planeta. Ramsés tornou-se uma espécie de ponte entre dois mundos. De um lado, o mundo místico, das pirâmides, das esfinges e dos deuses. De outro, o mundo moderno, racional, tecnológico, que tentava entender os segredos do passado. E ele mesmo imóvel em sua mortalha de linho continuava a ensinar, a inspirar, a provocar. A redescoberta da múmia não apenas reacendeu o interesse global pelo Egito Antigo, como consolidou Ramsés como um símbolo universal de poder, glória, e, nos livros didáticos, ele passou a ser o exemplo máximo do faraó. Em filmes, sua imagem foi interpretada por reis, vilões, heróis e até divindades. Nas escolas, seu nome era mencionado com o mesmo fascínio reservado a imperadores romanos, samurais ou conquistadores europeus. E nas ruas do Egito moderno, seu legado era reverenciado com orgulho nacional. A presença física de sua múmia, exposta durante décadas no Museu do Cairo, gerava filas intermináveis. Famílias inteiras, turistas e pesquisadores, paravam diante daquele corpo ressequido. Sabiam que estavam diante de alguém que havia caminhado entre templos e palácios, falado com sacerdotes, liderado exércitos e selado tratados de paz. A aura que o cercava não havia diminuído, havia apenas mudado de forma. Até mesmo a ciência moderna tratava Ramsés com mais reverência do que usual. Quando novas exposições foram organizadas em sua homenagem, foram cercadas de protocolos, rígidos, e quando em 2021, sua múmia foi transportada com outras reais pelas ruas do Cairo, em um desfile monumental. O mundo assistiu com espanto e admiração. As câmeras filmaram cada instante. O nome de Ramsés voltou a ecoar, não mais apenas nas pedras dos templos, mas nas transmissões ao vivo, nas redes sociais, nas manchetes. Poucos reis conseguiram o que ele conseguiu: governar em vida, sobreviver à morte, ressurgir milênios depois, e ainda ser lembrado com a mesma intensidade. Nenhuma biografia, nenhuma escultura, nenhuma análise científica consegue, sozinha, capturar tudo o que foi Ramsés. Ele foi homem, Deus, mito, múmia, símbolo. No fim, o que os sacerdotes prometeram se cumpriu. Ele atravessou o tempo. O corpo pode ter se desfeito em parte, mas a ideia permaneceu. E a ideia de Ramsés do poder absoluto, de glória inquebrantável, de eternidade conquistada com mãos humanas, permanece viva. A história é uma juíza severa. Esquecer é sua sentença mais comum. Homens poderosos surgem, reinam, constroem impérios e depois desaparecem. Suas obras são engolidas pela areia. Seus nomes se perdem na erosão do tempo. Mas há exceções. Figuras que, por uma soma rara de feitos, visão e sorte, atravessam séculos e continuam vivos. Não em corpo, mas em memória, em pedra, em mito. Ramsés foi uma dessas figuras. Talvez a maior que o Egito Antigo já produziu. Quando honramos para a imensidão de seu legado, é difícil separar o homem do símbolo. Ele não foi apenas um soberano que viveu no século 13 a.C., foi um fenômeno histórico, um construtor de mundos, um mestre da imagem, um arquiteto de sua própria eternidade. Poucos líderes na história dominaram com tanta habilidade o tempo. E a percepção. Ramsés entendeu, antes de muitos, que o verdadeiro poder não é apenas reinar, é ser lembrado. A pergunta que ecoa pelos séculos é simples: quem foi de fato Ramsés? Um tirano? Um herói?
Um deus em carne e osso? A resposta talvez esteja em todas essas imagens combinadas. Ele foi o que precisou ser para sua época menos e mais. Foi o guerreiro que enfrentou hititas, líbios, núbios e ameaças internas. Foi o diplomata que assinou tratados de paz e selou alianças com princesas estrangeiras. Foi o arquiteto de templos, o patrono da religião, o pai de dezenas de filhos, o esposo de rainhas reverenciadas. Foi, acima de tudo, o guardião da ordem, aquele que manteve o Egito unido, forte, próspero por mais de 6 décadas. Nenhum reinado tão longo havia sido registrado no Egito até então, com tanto esplendor. Nenhum rei ousara tanto na propaganda de si mesmo. Em templos como Abu Simbel, Karnak, Luxor e Ramazzoum, seu nome foi esculpido milhares de vezes. A cada palastra, a cada parede, a cada calaço, a inscrição se repetia: Ramsés, amado de Amon. Não bastava viver, era preciso marcar o tempo com sua presença. Mas não foi só o poder que o eternizou, foi o mito. Ramsés soube como poucos forjar sua imagem. Nas batalhas, mesmo quando o resultado era inconclusivo. Como em Qadesh, ele se apresentava como vencedor. A narrativa que importava era a que ele criava, não a que os fatos impunham. E no Egito, onde a palavra escrita era sagrada, onde a escultura era testemunho divino, o que estava nas pedras era a única verdade. Essa manipulação da memória foi genial. Ramsés entendeu que os homens morrem, mas as histórias sobrevivem. Ele construiu a sua com mãos firmes, tinta, martelo e cinzel. Nos séculos seguintes, reis tentariam imitá-lo, mas nenhum conseguiria repetir o mesmo impacto. Porque o segredo de Ramsés não estava apenas em suas obras, estava na maneira como ele as usou para criar permanência. Ainda assim, como toda figura grandiosa, ele também foi alvo de críticas. Alguns historiadores modernos questionam sua vaidade, sua megalomania, sua obsessão por autoexaltação. Outros apontam que seu foco em templos e estátuas pode ter drenado recursos do povo, deixando fardos para seus sucessores. Há quem diga que seu reinado foi mais uma construção de imagem do que uma realidade gloriosa. Mas mesmo essas críticas apenas reforçam seu impacto. Poucos personagens geram debate 3.000 anos após a morte. No imaginário popular, Ramsés também encontrou morada. Em livros, peças teatrais, óperas e filmes, ele foi retratado como antagonista de Moisés, embora as evidências históricas dessa associação sejam frágeis. Hollywood o transformou em símbolo de autoridade arrogante, mas majestosa. Que essa versão seja mais ficcional que factual. Ela revela algo profundo. O mundo moderno ainda precisa de figuras como Ramsés para projetar arquétipos de poder, desafio, queda e redenção. A imagem de Ramsés ressurge de tempos em tempos, como uma resposta à busca humana por grandeza. Em tempos de crise, seu nome é lembrado como referência de liderança forte. Em momentos de orgulho nacional, o Egito moderno o exibe como ícone de seu passado glorioso. Em exposições internacionais, sua múmia atrai multidões que não compreendem sua língua, mas sentem sua presença. E essa presença silenciosa, imóvel, mumificada, fala mais do que 1000 palavras. A ciência, por sua vez, continua a estudar seus ossos, sua pele ressecada, seus dentes, suas vestes. Tentam descobrir como viveu, como morreu, o que comia, como andava, que doenças teve. Mas, por mais que avancem, nunca conseguirão tocar o mais essencial. O espírito que construiu uma civilização ao redor de si. Ramsés não é apenas uma figura do passado. Ele é um espelho do que o ser humano pode alcançar quando une poder, inteligência, fé e visão de futuro. Seu legado não está apenas em múmias ou templos. Está na forma como entendemos liderança, como refletimos sobre o tempo e como nos perguntamos sobre a permanência daquilo que fazemos em vida. Por isso, quando alguém olha para uma estátua de Ramsés, não vê apenas pedra, vê um olhar que atravessou milênios, vê a ambição de ser eterno, vê um homem que se recusou a ser esquecido e de certa forma conseguiu seu julgamento pela história. Não é unânime menos, mas é imponente. Ele foi amado e temido, exaltado e questionado, mas nunca ignorou. E isso talvez seja o que realmente define os imortais, porque o tempo destrói quase tudo: palácios, impérios, exércitos, ideias, mas há nomes que ele não consegue apagar. Nomes como Ramsés, o rei que se fez Deus, o Deus que se fez eterno, o eterno que se fez homem.
e o homem que se recusou a morrer.